instituição, nessa comunidade, e é a minha relação, né? São os meus ancestrais, eu estou ligado a essa dimensão. Eu gostaria de poder fazer algum comentário, se você me permitir passar a palavra para mim nos seus Gotas Védicas. Seria hoje, né? Hoje seria seu Gotas Védicas, não é isso? Você mandou o áudio. Então, não está me ouvindo, não? Estou ouvindo. Sim. Tá. Tudo bem, Prabhu. Esteja à vontade. Pode ser? Tá bem, querido. Claro. Então, obrigado, tá? Bom, então vamos dar sequência, né? Vamos fazer a programação normal, e aí nos Gotas Védicas eu então entro com o Prabhupada, tá? Hoje quem vai ler as Gotas Védicas é a Andréia. Mas, desculpa, Vrindavan, mas já é as Gotas Védicas agora, né? Pois é. Agora são as Gotas Védicas, Prabhu. Vai ler o verso da Bhagavad Gita? Então, vamos fazer o protocolo normal, né? Vamos ler o verso da Bhagavad Gita, tudo normalmente, e aí eu faço a dissertação sobre Prabhupada. Pode ser? Sim. Da Andréia, que vai fazer as Gotas Védicas hoje, que vai ler. Bom dia a todos. Bom dia, Prabhu. Bom dia, Devi. Pranams para vocês. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já temos a leitura do capítulo 16 da Bhagavad Gita, verso 13 e 15. Começamos com a leitura em sânscrito. Idamadya maya laptam imam prapisye manoratam idamastidamapi me bhavashyati punardanam asaumaya hatakshatrur Hanishesha paranapi Ishvaro hamaham bogi Sidoham balavan sukhi Atyo vijanavanasmi Konyotsti sadirsho maya Yakshedasyami modishya Itayana vimohitaha. Tradução, versos 13 e 15. O ser demoníaco pensa, tanta riqueza eu tenho hoje, eu vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo, e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Escutarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Mais uma vez, o ser demoníaco pensa, tanta riqueza eu tenho hoje, eu vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Gratidão, Hare Krishna.
Om Bhagyan Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiritanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Tem esse verso que foi lido, né? Nós poderemos fazer aí sabe, assim, poderemos fazer uma revisão bem interessante dele, né? Porque o mestre espiritual, hoje, por exemplo, é o dia do aparecimento, né, do nosso mestre espiritual, Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele é o fundador, Acharya. Acharya significa exemplo, né? Ou seja, aquele que estabelece os passos, o padrão, o standard, né? O modus operandi, que vai, então, fomentar, né, aquela egrégora, aquela comunidade ao redor daquele idealista, né, espiritualista. Então, esse idealista espiritualista que, durante sua vida, demonstra, né, uma capacidade congruente de levar adiante a sua determinação, a sua responsabilidade assumida perante a humanidade, perante Deus e perante a dinastia de mestres anteriores, é chamado o Acharya, aquele que ensina pelo exemplo da vida, aquilo que pratica, aquilo que fala. Então, esse é chamado Acharya. E o mestre espiritual, Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, é o Acharya, fundador, né? Então, ele é ele plantou a semente que germinou, se transformou na ISKCON, que significa International Society for Krishna Consciousness, que significa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, ele fundou uma sociedade, né? E essa sociedade de pessoas agregadas com a função de cultivar e desenvolver o processo do entendimento da ciência da consciência de Krishna. Né? Então, assim, hoje, eu estava ouvindo uma propaganda de um mestre indiano, né? Ele fala português assim bem com sotaque, mas um português bem interessante, ele fala bem português, então ele deve estar no Brasil já há algum tempo, mas ele é indiano. Então, o arquétipo perfeito do mestre, né? O arquétipo védico do mestre, assim, uma pessoa muito sóbria, bela, plasticamente muito bela, né? Com um turbante, vestido de roupas açafroadas, com uma barba bem assim proeminente. Então, o arquétipo perfeito do mestre, né? Então, o arquétipo perfeito do mestre védico, né? Então, cumpre todas as funções do arquétipo esperado do mestre. E ele estava comentando que os mestres védicos, eles são respeitáveis, tá? Todos eles são respeitáveis. Eu falo assim, só para quebrar um pouco esse romantismo que nós temos de que o conhecimento depende do arquétipo. O arquétipo, quando representa o conhecimento, está valendo também, tá? Eu não tenho nada contra os mestres indianos com barbas, porque eu acho que eles são muito belos, eles são muito atrativos, tá? Agora, assim, a gente tem que olhar o conhecimento, tá? Isso é importante, porque, né, nós temos que ficar atentos aos conhecimentos. E esse mestre, ele estava mencionando que todos os sistemas de yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, todos os métodos de yoga estão combinados no processo de Tantra Yoga, que inclusive ele mencionou que o processo de Bhakti Yoga também está inserido dentro do contexto do Tantra Yoga. Né? E ele falou isso com convicção, né, com determinação, com sobriedade, com dignidade, respeitável. E é assim mesmo que tem que, sabe, se posicionar. Todos os mestres védicos têm que ter dignidade ao defender, né, a sua tese de compreensão dos Vedas. É correto isso, não é errado, não. E cada um terá que defender, né, a sua tese de acordo com as suas capacidades
e técnicas, né, de conhecimento e metáforas, etc. E então eu estava pensando que assim, então como que nós definimos, né? Como que nós temos esse momento em que nós entendemos a diferença, ou que nós, sabe, assimilamos esse princípio do mestre em si, de qual mestre em si, ou qual linha em si, porque não apenas, né, dentro do conhecimento védico, mas na história da colcha de retalhos da religião, né, da história da humanidade, então as pessoas ficam extremamente confusas diante da imensidão de variedades, de diferentes posições e definições de verdade, a ponto de que, em algum momento, a pessoa vai admitir que ninguém tem compreensão de uma verdade que seja unificadora, ou seja, todos são donos de pedacinhos de verdade. É o que o Bauman, o pensador, né, moderno, chamado Zygmunt Bauman, chamaria de humanidade líquida, né? Primeiro ela se fragmenta em pedacinhos, depois ela se dissolve plenamente e se torna líquida, sem coesão, sem noção, amorfa, né? Assim, como que é o que as pessoas têm a ideia do absoluto, né? Que é uma substância líquida, ou amorfa, ou etérea, ou espacial, ou uma espécie de nuvem flutuante iluminada. Então isso é, assim, o resultado final da fragmentação da inteligência, da capacidade de compreensão de uma ideia coesa de realidade. Termina em dissolução absoluta, que é o conceito, né, do impessoal, do vazio, do impessoal, etc. Agora, de repente, nós temos aí, né, a opção de um mestre védico que vem, então, apontar uma pessoa como sendo o ponto central que daria coesão, né, a todos esses fragmentos de ideias, de pensamentos, de verdades, etc., ao redor desse ponto central, o que justificaria o sentido de realidade de existência, que é o caso do personalismo, né, apresentado pelo mestre Swami Prabhupada, ao qual nós, né, estamos aí nos nutrindo, nos alimentando ou aprendendo. O Vaishnavismo, ele tem uma linha de sucessão de mestres espirituais, que é a dinastia de mestres que, então, explicam ou têm uma tese dos Vedas que definem a pessoa suprema como sendo o ponto central, inicial, de toda a criação e de todo o processo da existência. Então, nós vamos ter várias linhas de vários mestres védicos igualmente respeitáveis, dignos e adoráveis, que vão apresentar uma teoria absolutamente oposta a essa. Tá? Então, nós estamos aqui enaltecendo e evoluindo, né, ou apresentando a evolução do Siddhanta, que é o chamado Siddhanta, né, em termo sânscrito, tese, chama-se Siddhanta. Siddha significa perfeição, Antaha significa uma conclusão. Então, Siddhanta significa a conclusão perfeita, ou a conclusão final, como todo aluno, né, termina a faculdade e apresenta uma tese para demonstrar a capacidade que ele tem de compreender o que ele estudou nos anos que se passaram. Semelhantemente, todos os mestres védicos precisam de um Siddhanta, que é uma conclusão final da compreensão que ele tem dos Vedas. E aí, né, nós temos os diferentes mestres com seus diferentes Siddhantas. E entre esses Siddhantas, nós, os consumidores do conhecimento, deveremos, então, adotar um desses Siddhantas como parâmetro de coerência para a nossa definição de realidade, e após assumir esse Siddhanta, ou aprender esse Siddhanta, nós devemos, então, também ser capazes de defender esse Siddhanta perante a humanidade, inclusive também perante os demais mestres. É assim que funciona o sistema de sucessão discipular. O aprendiz se qualifica, assimila o Siddhanta da dinastia de mestres, da linha espiritual ou da linha filosófica, metafísica que ele aderiu, e após ele assimilar essa informação, ele tem a responsabilidade de representar esse Siddhanta perante a humanidade, perante as pessoas, e com dignidade e respeito também perante os demais mestres. Entretanto, ele também tem o direito de dizer que os demais sistemas são incompletos, tá? Isso é um direito que todos os mestres têm. Então, se o mestre tântrico vai dizer que o sistema de Bhakti
não é completo, aliás, ele vai dizer que o sistema Tantra é o mais completo, ele está correto, ele tem o direito e o dever de fazer isso. Agora, se ele vai conseguir sustentar essa afirmação, aí é outro assunto, que depende de elaboração filosófica e realização. É outro assunto, que ele tem o direito de dizer que o sistema Tantra, ou o sistema de Hatha Yoga, ou o sistema de Vedanta, né, os pesquisadores Vedantas, que eles têm o direito de afirmar que eles têm um sistema mais completo? Tem o direito de afirmar isso, porque toda pessoa que ama tem o direito de dizer que o seu amor é o mais belo, que a sua esposa é a mais bela, que o seu filho é mais belo, que o seu marido é o mais charmoso. Todo aquele que ama tem o direito de falar isso publicamente. Agora, provar isso é outro assunto, tá? Aí já muda tudo. Mas o direito de afirmar o seu amor é autêntico e legítimo para todos. Então, o nosso mestre espiritual, que é a nossa dinastia, Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele veio ao Ocidente para defender a tese, que é o Siddhanta Vaishnava, de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, é o Senhor absoluto, a verdade absoluta que dá coerência a todas as demais fragmentações de verdade. Esse é o Siddhanta Vaishnava, defendido, é a tese defendida publicamente perante a humanidade, perante esse mestre védico, que é o nosso mestre Swami Prabhupada. Muito bem. Então, agora, nós fazemos o seguinte, dizemos o seguinte, mas, então, Devananda, como definir, então, assim, se nós estamos fazendo uma opção segura, se nós estamos fazendo uma opção produtiva, pelo menos produtiva, né? Não vamos dizer nem segura a princípio, porque segurança é um tema muito, assim, muito mais exigente, mas vamos falar de pelo menos de produtividade, se é possível isso. Bom, é muito simples, né? Conhece-se uma árvore pelos seus frutos, né? Esse é um parâmetro bem simples que todo mundo consegue entender e racionalmente você tem que, sabe, colocar isso na pauta. Então você pega o mundo antes do advento de Prabhupada, Swami Prabhupada. Você pega o mundo ocidental antes dele e o mundo depois dele. Você faz uma análise para verificar qual foi o efeito que essa pessoa exerceu sobre a humanidade, se a tese dele é produtiva ou não. Porque uma tese que você defende, depois coloca na prateleira para ser esquecida, é inútil, é estéril, é como uma moeda de ouro no fundo do mar. Mas uma tese que é apresentada e altera a estrutura da humanidade, aí isso é outro assunto. Não dá para negligenciar isso, né? Então, assim, antes do advento de Prabhupada no Ocidente, as pessoas não conheciam, por exemplo, a Bhagavad Gita. Era um assunto absolutamente desconhecido. Ninguém sabia nada sobre a Bhagavad Gita. E já havia muitos mestres de yoga no Ocidente. Já havia academias de yoga, já havia toda uma história, um charme, um glamour das pessoas em relação a yoga. Tá? Então, mas a Bhagavad Gita, por exemplo, era um tema desconhecido. Era elitista, era apenas para intelectuais nas universidades, basicamente. Ninguém sabia nada sobre Krishna. Krishna era uma mitologia da Índia do passado de 5.000 anos, esquecida lá em algum canto. Não havia nenhum conhecimento acerca da possibilidade ou da probabilidade de que essa pessoa fosse uma alternativa para a humanidade de entendimento acerca de Deus. Por exemplo, essa alternativa, Deus, não havia na humanidade até então. Por exemplo, eu tivesse nascido antes da década de 60, de 70, de Prabhupada, com o aparecimento de Prabhupada, eu não tinha alternativa de Deus. Eu tinha apenas o Deus dos judeus, que é o mesmo dos cristãos, ou o dos muçulmanos. A ideia de Deus, né? Eu não tinha outra alternativa. Só tinha essas duas. Depois do advento de Prabhupada, eu tenho uma alternativa, Vishnu. E se eu não tivesse essa alternativa, Vishnu, eu possivelmente seria um ateu. Inclusive eu era, no sentido, tenho livros escritos defendendo essa posição. Artigos. Justamente porque eu não tinha alternativa, uma alternativa consistente, uma alternativa completa que fosse satisfatória para uma inteligência que fosse livre, um pensador livre. Então, a alternativa Vishnu, ou a alternativa Krishna, trazida pelos mestres védicos Vaishnavas, representado por Swami Prabhupada, dá uma alternativa para pensadores que querem entender realmente a constituição da mente do Criador, e não apenas seguir uma religião.
Então, isso é uma grande alternativa, é uma grande interferência na humanidade. E não apenas eu, mas centenas de pessoas como eu, ao ter essa alternativa de compreensão de Deus, podem assimilar a ideia de Deus de uma maneira mais racional, no sentido que a capacidade ou a inteligência não será podada ou não será agredida na hora de compreender essa pessoa suprema. Então, isso é bastante, assim, significativo. É que a gente não para pensar nisso daí, normalmente, mas isso é significativo. Outra coisa, o vegetarianismo, por exemplo. Antes do advento de Prabhupada, que os devotos de Krishna espalharam a Bhagavad Gita no mundo inteiro. A Bhagavad Gita Krishna ficou conhecido no mundo por conta de Prabhupada. Os yogis, pensadores, vinham ao Ocidente e falavam de Krishna, mas não para enaltecer Krishna, mas para enaltecer as suas personalidades individuais. E aí eles ficavam famosos, mas Krishna nem aparecia no contexto. Prabhupada fez o contrário. A humanidade não conhece Prabhupada, ele é desconhecido, um anônimo praticamente na humanidade. Porém, a humanidade inteira agora sabe sobre Krishna. Olha a diferença de um Vaishnava que ama a pessoa Krishna e uma pessoa que ama a própria personalidade. Aquele que ama a própria personalidade vai exaltar a própria personalidade. Isso é autolatria ou autoadoração, autolatrismo, homocentrismo. Aquele que ama a pessoa suprema vai enaltecer essa pessoa suprema. Então, antes de Swami Prabhupada, os mestres ficavam famosos, mas Krishna nem aparecia, pobrezinho, no contexto. Porém, Swami Prabhupada enalteceu Krishna. Ele, pessoalmente, ficou praticamente anônimo, desconhecido na humanidade. Mas Krishna ficou conhecido na humanidade. Todo mundo conhece os Hare Krishnas. Todo mundo fala Hare Krishna, mas ninguém fala Prabhupada. Essa é a natureza de um mestre autêntico. Krishna se exalta. E ele fez isso. O mundo se enriqueceu culturalmente depois que Swami Prabhupada apareceu, porque o mundo conheceu a Bhagavad Gita, que é um livro altamente qualificado, selecionado, elevado, assim, de alto nível intelectual e filosófico. Então, ele enriqueceu culturalmente o mundo do ponto de vista intelectual, com os conhecimentos que ele trouxe, traduzindo o sânscrito, fazendo a transliteração do sânscrito para o inglês, fazendo a contextualização histórica dos fatos, dos eventos. Ele enriqueceu culturalmente a humanidade. É um mestre autêntico. E para citar aqui um último fato, é que a caridade, vocês estão vendo, né? Vocês viram no verso aí. Às vezes se fala assim, porque tal pessoa, né, fez a caridade, então a pessoa é muito evoluída e tal. Atos de caridade são benéficos para todas as pessoas. Tá? Todas as pessoas são benéficas. Mas você vê o verso aí, hoje, por exemplo, o verso está dizendo, a pessoa, né, coloca lá a pessoa demoníaca, né, mas a pessoa que é egocêntrica, ela vai pensar, tenho muito dinheiro, farei muitas caridades. Então, a ideia de fazer caridades não é necessariamente uma ação exclusiva de pessoas evoluídas. Pessoas que são meramente materiais ou egocêntricas também fazem caridade. As empresas fazem caridades. É uma determinação de leis sociais. As empresas fazem caridades para as pessoas. Caridade é um ato humanitário que se espera de seres humanos normais, não necessariamente de seres evoluídos espiritualmente. Pessoas que não são evoluídas espiritualmente também fazem caridades, mas caridades evoluem todos. Então, tomar atos de caridade como referência de pessoas evoluídas é um parâmetro, sim, mas não é um parâmetro muito, vamos dizer, assim, muito profissional nesse sentido, tá? A maior caridade que um ser pode, assim, nós podemos oferecer alimentos às pessoas, ensinar as pessoas a se alimentar bem ou oferecer alimentos às pessoas. Antes do movimento Hare Krishna ou da sociedade, o movimento Hare Krishna é a sociedade fundada por Swami Prabhupada.
Não havia vegetarianismo no mundo praticamente. Quem era vegetariano? Quem sabia de vegetarianismo? Tinha meia dúzia de gatos pingados de sociedades secretas que praticavam o macrobiotismo, alguma coisa assim, mas era absolutamente fora do radar a ideia de vegetarianismo. Após o advento de Prabhupada no Ocidente, o mundo passou a se tornar vegetariano, então ele afetou ecologicamente o planeta, do ponto de vista da evolução da humanidade em relação ao respeito aos animais. Entende? Isso foi após Prabhupada, os devotos de Krishna espalhando, distribuindo alimentos vegetarianos, e falando para o mundo inteiro que são vegetarianos. O vegetarianismo se espalhou que nem fogo na floresta após o advento de Prabhupada. E a humanidade aprendeu que a possibilidade de não matar, violar os direitos dos animais é uma questão humanitária. Então a humanidade se melhorou enquanto grupo humanitário após aprender que o vegetarianismo é uma alternativa para a humanidade. Depois veio o veganismo, com consequência do vegetarianismo. Mas o movimento que espalhou a ideia da alimentação ahimsa, não violenta, foi o movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, fundada pelo mestre Prabhupada. Ele é um revolucionário humanitarista antes de ser um líder espiritual. Então, a gente, do ponto de vista da honestidade intelectual, nós admitimos que essa pessoa tem o merecimento de um mestre. Os mestres são autênticos, mas há outros que são imprescindíveis para a humanidade. Prabhupada é uma dessas pessoas que alterou a rota da humanidade. Então, nós temos o nosso respeito e a nossa gratidão nessa pessoa. E aprendemos com ela para ensinar os demais e levar adiante essa tese suprema, né, do conhecimento védico. E aí, para finalizar a minha fala aqui, assim, a interferência que esse mestre realizou na humanidade, hoje é o dia do aparecimento dele, né, do ponto de vista absoluto, a maior caridade, o maior amor que uma mãe ou um pai pode oferecer a um filho é conhecimento. Tanto para que ele consiga pagar as contas e não ficar numa situação de aflição e dependência dos demais, seja uma pessoa autolimpante, né, independente, como também conhecimento para que esse ser possa viver uma vida digna enquanto está vivendo a vida humana e, ao sair da vida humana, não tenha que retornar mais a renascer para fazer todo esse trajeto complicado que é ser um ser humano. Essa é o amor mais perfeito que uma mãe ou um pai pode oferecer a um filho. Conhecimento. Não há amor mais perfeito que esse. Se um pai ou uma mãe negligencia o Dharma de ser o libertador dos seus filhos, o amor que esse pai ou essa mãe está oferecendo é incompleto. É simples assim. E eu não tenho culpa disso, tá? É um dado. Então nós temos que assumir o nosso Dharma e libertar os nossos filhos da condição de seres ignorantes no renascimento e na morte. O samsara. É o nosso Dharma. E não adianta fugir, porque é o nosso Dharma. Ah, eu vou fugir sim, Devana, tá bom? Mas lá na frente você tem que admitir que seu amor é incompleto. Né? Agora, o mestre espiritual que não colocar na pauta do seu discípulo a libertação dele do samsara estará incompleto. Ah, mas o meu mestre tem uma barba de 2 metros de quilômetros, Devananda. Você não tem nem um fiozinho. E daí? Você vai renascer no samsara? Qual é a sua vantagem? Foca no conhecimento. Ah, mas o meu mestre tem um pedigree, nasceu, então tem 600 milhões de seguidores. E daí? Você vai renascer de novo? Foca no conhecimento. Você não pode renascer de novo. Chega. Nascer para morrer e adoecer. Você gosta de adoecer? Você gosta de ver pessoas doentes morrendo? Se você gosta, então você está com sérios problemas psicológicos. Não é mais nem questão de espiritualidade, é questão de tratamento clínico. Gostar de nascer
renascer, morrer, renascer. Não, eu tenho certeza que você não gosta disso. Eu tenho certeza absoluta que você não gosta disso. Você pode até achar que gosta, mas eu tenho certeza absoluta que você não gosta. Você pode estar doente, achando que gosta, mas isso não é gostar. Isso é doença. Então, a nossa doença tem que ser curada. O nosso destino não é renascer para morrer. Nós somos almas eternas. Portanto, nosso destino é sair dessa condição de nascimentos e mortes. E qualquer mestre que não admitir isso publicamente e não defender essa tese estará incompleto. É simples assim. Então, fiquem atentos. Nem tudo que reluz é ouro. Você tem o direito de saber que você é alma e que o seu destino final é a ascensão, a transcendência. Você tem o direito. Se você negar o seu direito, é um problema de ignorância seu. Mas nós que sabemos que esse é um seu direito, temos o dever de admitir publicamente perante Deus que você tem esse direito e trabalhar para que você tenha acesso a esse direito, a sua emancipação como cidadão, alma, pertencente à transcendência, e não a essa condição infeliz e inferior de renascer. E assim como você tem direito, aqueles que você ama também têm. Então, tome posse do seu direito e compartilhe com aqueles que você verdadeiramente ama. Então, amor verdadeiro, amor puro, amor absoluto é aquele que vai considerar você como alma e vai considerar o seu direito de não renascer mais no samsara. Isso é amor verdadeiro, isso é amor puro. E o mestre autêntico, o mestre verdadeiro, vai falar exatamente sobre isso. E é sobre isso que Swami Prabhupada falava o tempo todo. Por isso ele não ficou conhecido. Mas Krishna ficou conhecido, porque Krishna é o libertador da alma que se abriga nele. Portanto, nossas homenagens sinceras de gratidão profunda ao mestre espiritual, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunminitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascida na mais obscura região da ignorância da criação, chamado samsara, que é o Jagat, a criação, que é repleta de escuridão, que é repleta de sofrimentos, nascimentos, mortes, doenças, renascimentos, pessoas adoecidas. O mestre espiritual, que é compassivo, que é inteligente, que tem sabedoria, que sabe que o meu destino final não é viver nessas condições infelizes, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental. E a esse mestre espiritual, a esse que está abrindo os meus olhos para os meus direitos de ser alma, a essa pessoa, eu ofereço as minhas respeitosas reverências em qual condição? Gratidão, admiração, respeito e reconhecimento da autenticidade intelectual desse ser como um revolucionário na humanidade e como minha luz para alcançar a minha transcendência, a minha ascensão. Portanto, com todo o meu coração, eu ofereço as minhas respeitosas reverências ao mestre espiritual. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.